Bom dia, Abba, Pai. Bom dia, Senhor Jesus. Bom dia, Espírito Santo de Deus. Eis que chegamos para mais uma live da presença. A nossa live de número 245. Pai, nós queremos te render toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. Obrigada, Pai. Obrigada porque nós chegamos da nossa 8ª vigília, nós chegamos no dia de número 245 e até aqui, Pai, o Senhor nos ajudou. Até aqui o Senhor nos sustentou com as tuas mãos fortes. Até aqui o Senhor nos sustentou com a tua destra direita. Pai, nós queremos mais uma vez te pedir que o Senhor continue conosco, Pai. Eu sei que o Senhor está aqui e eu sei que o Senhor vai continuar conosco. Que o Senhor venha trazer revelação, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer libertação, que o Senhor venha, Pai, mesmo falar conosco hoje de uma maneira como o Senhor nunca falou antes. Pai, nós sabemos que o Senhor tem mais para cada um de nós. Nós sabemos que o Senhor tem uma palavra ainda, Pai. Que o Senhor tem uma palavra, um maná, um banquete para liberar para cada um de nós hoje. Porque o Senhor tem águas mais profundas. O Senhor tem um nível maior de profundidade, de comunhão e de intimidade. Então, Espírito Santo de Deus, fala conosco. Fala conosco nessa manhã de sábado, dia 8 de janeiro de 2022. Pai, o primeiro sábado é o segundo. Acho que é o segundo. O primeiro foi dia 1º. Esse é o segundo sábado. O segundo sábado do ano de 2022. Pai, nós queremos também nesse momento, Pai, te pedir perdão pelos nossos erros, pelas nossas falhas, pelas nossas iniquidades, pelas nossas transgressões. Oh, Papai, nos lava do alto da nossa cabeça até a planta dos nossos pés. Nos purifica, Senhor. Nos purifica de todo o pecado. A tua palavra diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então, Pai, que o Senhor venha nessa noite, que o Senhor venha nessa madrugada, que o Senhor venha nessa manhã, Pai, nos lavar, nos limpar e nos purificar por completo. Pai, eu quero mais uma vez me entregar diante do teu altar, como tua filha, como tua serva, Pai. E eu quero te pedir, Pai, que toda a minha carne venha desfalecer, que toda a minha carne venha ser lançada ao pó e que o teu Espírito Santo venha crescer, que o teu Espírito Santo venha conduzir, que o teu Espírito Santo venha guiar essa live. Pai, que o Senhor tem o governo, o Senhor tem a liderança, Pai, o Senhor tem a autoridade máxima nessa live, que tudo seja direcionado e conduzido por ti. Pai, que a minha mente seja a tua mente, que os meus olhos sejam os teus olhos, que os meus ouvidos sejam os teus ouvidos, que a minha boca seja a tua boca, que meu coração seja o teu coração e que não saia uma palavra, uma vírgula, um ponto, um tio que não seja do Senhor, que não venha do Senhor. Pai, prepara o nosso coração como uma terra fértil, uma terra que vai produzir frutos a 30, a 60 e a 100 por um. E nós sempre te daremos toda a honra, toda a glória, todo o louvor, toda a adoração e toda a exaltação. É o que nós oramos e te agradecemos. Em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Amém, meu povo. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia. Família da Live da Presença. Nós estamos vindo direto da nossa vigília lá pelo Zoom, das 9 da noite até as 5 da manhã lá pelo Zoom e agora das 5 às 6 aqui pelo Instagram. Fala aí quem tava lá na vigília com a gente, dá um bom dia aí, dá um oi. A Évila estava com a gente, a Arlete estava com a gente. Bom dia, Josenita. Bom dia, Osana. Bom dia, Girlene. Bom dia, Suzy. Quem mais estava lá com a gente? Bom dia, Patrícia Luiz. Bom dia, Fabi Bandeira. Bom dia de AZ, para eu não esquecer de ninguém. Bom dia, Arlete. Bom dia, Simone. Bom dia, Carlinha Queiroz. Bom dia de Janira. Bom dia. Quero aproveitar e pedir para vocês compartilharem. Vamos compartilhar a live, meu povo? Vocês me ajudam? Vamos acordar esse povo, porque a gente tá aqui virada. Quem tava na vigília tá aqui completamente virada, gente. Acho que eu vou aproveitar, sabe, meu povo? Que quando acabar a vigília aqui, começa o café da manhã no hotel. Acho que eu vou descer, tomar café primeiro, para depois voltar para dormir. Porque se eu for dormir, eu vou perder o café da manhã. Então eu acho que eu vou lá no café, nem que seja tomar um suco. Ó, vamos compartilhar aí com todo mundo? Compartilha aí, ó, só você clicar nessa setinha que tá do lado direito aí do seu celular, que fica perto do coraçãozinho. Você clica em compartilhar, vai aparecer um monte de nome, um monte de bolinhas. Você pode compartilhar com o maior número de pessoas que você puder. Eu vou compartilhar aqui, ó, com pelo menos 50 pessoas. Com pelo menos 50 pessoas, porque eu sou dessas. Vou compartilhar com todo mundo, meu povo. Vou compartilhar com absolutamente todo mundo. Já compartilhei.
50 pessoas. Bom dia, a Thaís Mota. Bom dia, minha amada. Tudo bem com você? Vamos lá. Quero aproveitar e mandar um beijo muito especial para todos vocês que nos assistem pelo nosso canal do YouTube. Ai, calma aí, gente. Esse meu aparelho de celular, ele tá caindo toda hora. Por isso que eu demorei para entrar na live, porque ele não fixava de jeito nenhum. Tá repreendido em nome de Jesus. Vai, fica aí, telefone. Fica aí, fixo. Quero mandar um beijo muito especial para todo mundo que nos assiste através do nosso canal do YouTube. Se você ainda não é inscrito no meu canal do YouTube, por favor, nos ajude, se inscreva. O meu canal do YouTube é www.youtube.com/Patrícia Pimentel, com 2 L's, tá bom? Outra coisa, se você é só você clicar no sininho, é só você clicar no botãozinho vermelho que tá escrito inscrever-se. Você pode se inscrever, curtir, dar o seu like, dar o seu joinha, você pode compartilhar, você pode deixar o seu comentário e você pode clicar no sininho das notificações. Amém? Outra coisa, eu quero mandar um beijo muito especial, muito especial. Ei, Djanira, que legal, glória a Deus, que bom que você conseguiu se inscrever. Quero mandar um beijo muito especial também para todo mundo que nos escuta através do podcast. Nós estamos na Deezer, na Spotify, na Google, na Amazon, na Apple Podcast. Nós estamos em todos os aplicativos e nós estamos em mais de 100 países. Nós estamos em mais de 100 países. Se você ainda não escutou o podcast da Presença, é só você jogar lá, podcast da Presença com Patrícia Pimentel, que você vai ter acesso a todas, absolutamente todas as nossas lives. Amém? Deixa eu colocar o tema aqui da live de hoje. Deixa eu colocar o tema aqui, 245/270. Deixa eu colocar o tema aqui. Só um minutinho. Gente, 245, hein? 245 menos 270, faltam 25. Faltam 25 dias pra gente acabar a nossa live. Uau! Faltam apenas 25 dias. Passou muito rápido, né, gente? Fala a verdade. Passou muito rápido. Gente, vamos lá. Eu quero que você abra sua Bíblia aí no capítulo 7, versículo 1 de Mateus. Porque, gente, eu nunca na minha vida que o Espírito Santo ministrou tanto o meu coração, ministrou tanto a minha vida sobre julgamento. Ontem, gente, eu recebi, assim, um verdadeiro download do céu. Ontem eu recebi, assim, a visita do Espírito Santo de uma maneira como poucas vezes na minha vida eu recebi. E o Espírito Santo falou assim tão lindamente comigo. E eu espero que, do mesmo jeito que ele falou comigo, que eu tenha a graça de transmitir para vocês aquilo que ele falou comigo. Que ele me use, que tudo seja por ele, por meio dele, através dele, que eu esteja aqui apenas como um instrumento. Mateus, capítulo 7, versículo 1 diz assim: não julguem. Gente, primeira coisa, tá? É um mandamento, é uma ordem. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Versículo 2. Pois da mesma forma que julgarem, vocês serão julgados. A medida que usarem, também será usada para medir vocês. Versículo 3. Por que você repara nos ciscos que está no olho do seu irmão e não conta da viga que está no seu próprio olho? Como você pode dizer ao seu irmão, deixa-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Hipócrita, tirem primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Até aqui, até o versículo 5. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Como que o Espírito Santo ministrou meu coração de todas as maneiras que vocês podem imaginar? A primeira coisa que o Espírito Santo falou comigo com relação a julgamento foi com relação ao plantio. Foi com relação ao plantio. Por quê? Tudo o que nós plantamos, nós colheremos. Absolutamente tudo. Você já deve ter escutado esse ditado em vários lugares. Não adianta você plantar banana e querer colher maçã. Se você plantou banana, você vai colher banana, você não vai colher maçã.
Se plantamos julgamento, nós vamos colher julgamento. Agora presta atenção. Presta atenção. Plantar e colher não se aplica apenas às questões da agricultura ou às questões das finanças, mas também no cunho espiritual, tá? O plantar e colher não está limitado apenas à agricultura ou apenas a finanças, mas o plantar e colher também está totalmente direcionado e ligado ao cunho espiritual. Podemos plantar e colher tanto uma atitude quanto uma safra ou um investimento. A pergunta é, você tem plantado uma atitude? Você tem plantado uma safra ou você tem plantado um investimento? Qual tem sido o seu plantio? Sabe, gente, eu estava estudando ontem sobre julgamento, estava me aprofundando ontem sobre esse tema e eu li algo que me deixou extremamente impactada. Anota isso que eu vou te falar agora. Eu li algo que me deixou extremamente impactada. É o seguinte, olha essa história. Existe um certo pastor que disse com sabedoria que quando fica sabendo que alguém falou dele com um tom de crueldade ou de crítica, ele pergunta a si mesmo, presta atenção, olha só, existe um pastor que quando ele fica sabendo que alguém falou mal dele, que alguém falou mal dele com crueldade, ou com assim, maldade, ou com crítica, o que ele faz? Ao invés de julgar, ao invés de falar mal da pessoa que está falando mal dele também, ao invés de pagar o mal com o mal, o que ele faz? Ele busca a responsabilidade para ele. O que ele faz? Ele faz uma pergunta para Deus. Ele faz uma pergunta para Deus. Esses dias eu falei muito com vocês sobre perguntas, né? Ele faz uma pergunta para Deus que é a seguinte pergunta. Ele fala assim, as pessoas que estão me julgando, eles estão plantando ou sou eu quem estou colhendo? Uau! Presta atenção. Quando você ficar sabendo que alguém tá te julgando, que alguém tá falando mal de você, que alguém tá te criticando de maneira cruel, a pergunta que eu e você precisamos nos fazer é, calma aí, essa pessoa que tá me criticando, ela tá plantando algo ruim? É ela que está fazendo um plantio ruim? Ou isso é eu que estou colhendo? É a minha colheita de um plantio ruim que eu já fiz? Porque das duas, uma. Quando uma pessoa está te criticando, ou é porque ela é uma pessoa do mal, ela é uma pessoa maligna, e ela está plantando algo ruim, que automaticamente ela vai colher algo ruim, ou nada mais é do que você colhendo plantio, do que você colhendo aquilo que você plantou, exatamente aquilo que você plantou. O que acontece? Muitas vezes presta atenção que isso é uma chave para mim e para você, tá? Muitas vezes estamos colhendo nas nossas vidas o que plantamos anteriormente na vida de alguém. Certifique-se de sempre plantar boas sementes. Presta atenção. Certifique-se de sempre plantar boas sementes. Se você fizer uma pergunta hoje, exatamente hoje, dia 8 de janeiro de 2022, se você fizer uma pergunta assim, qual tem sido a qualidade da minha semente? Qual tem sido a semente que eu tenho plantado? Eu tenho plantado a semente de julgamento? Eu tenho plantado a semente do ódio? Eu tenho plantado a semente da ira? Eu tenho plantado a semente da amargura, eu tenho plantado a semente da inveja, eu tenho plantado a semente da murmuração, da reclamação. Qual é a semente que eu tenho plantado? Ei, a Bíblia nos ensina a nos certificarmos de que nós estamos plantando uma boa semente. Se nós estamos plantando uma boa semente, nós vamos colher uma boa colheita. Nós vamos ter bons frutos. Mas se a nossa colheita não for boa, se a nossa plantação não for boa, se a nossa semente não for boa, automaticamente a nossa colheita também não será boa. Agora presta atenção, presta bem atenção. Nós estamos nos últimos dias da virtude, talvez seja hoje, inclusive, o último dia, vou orar por isso. Nós estamos nos últimos dias da virtude da mansidão. Sabe o que o Espírito falou para mim? Sabe o que o Espírito Santo falou para mim, gente? Que o julgamento é inimigo da mansidão. Ei, olha bem para mim. O julgamento é inimigo da mansidão. É isso mesmo.
Sabe por quê? Quando nós julgamos, nós estamos o quê? Abrindo uma brecha para Satanás. Olha bem para mim e presta bem atenção no que o Espírito Santo quer te dizer, tá? Mateus 7:6. Mateus 7:6 diz o seguinte. Mateus 7:6 diz o seguinte: não dê o que é sagrado aos cães, nem atire suas pérolas aos porcos. Caso contrário, estes as pisarão e aqueles, voltando-se contra vocês, os despedaçarão. Os despedaçarão. Ei, Mateus 7:6 se refere à capacidade que foi nos dada por Deus de amarmos uns aos outros. Olha bem para mim. Mateus 7:6 se refere à nossa capacidade de amarmos uns aos outros. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus, Ele derramou sobre mim e sobre você a capacidade de amar, a capacitação, a habilidade de amar. Isso é algo que Deus já derramou em mim e em você. Talvez você esteja aí lutando para ter tantas capacitações. Eu queria tanto fazer o curso Y, o curso X. Eu queria tanto aprender isso, aprender aquilo. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Existe uma capacitação que vem direto do céu, que Deus já te deu. Deus já te deu e Deus já me deu a capacidade de amar. Se temos a capacidade de amar uns aos outros e sabemos que Deus nos ordenou para que amássemos, por que teimamos em julgar? Presta atenção, meu povo. Olha só. Se Deus derramou sobre mim e você a capacidade de amarmos uns aos outros, por que nós teimamos em julgarmos as pessoas? Mas o julgamos, olha só, ao invés de amarmos, nós os julgamos e os criticamos. Ao invés de amarmos, que é o mandamento, que é a ordem de Deus, nós fazemos o contrário. Nós julgamos e criticamos. Olha só, o que nós fazemos? Nós pegamos o que é santo, que é o amor. Nós pegamos o que é santo e lançamos aos cães e aos porcos, aos espíritos malignos. E então abrimos porta para que esses espíritos pisem nas coisas santas e voltem para nos despedaçar. Deixa eu te dizer uma coisa. Sabe por que talvez você esteja sendo despedaçado? Você sabe por que talvez o seu coração está despedaçado? Você sabe por que talvez a sua mente está despedaçada? Você sabe por que você pode estar com a vida toda destruída? É porque você fez a pior troca que um ser humano pode fazer. Você desprezou a capacidade que Deus te deu de amar e você tomou posse da capacidade que Satanás te deu de julgar. Porque o julgamento não vem de Deus. Deus nos deu um mandamento que é o seguinte: ame uns aos outros e não julguem. Porque a maneira como vocês julgarem é a mesma maneira como vocês serão julgados. Então olha só, isso é um verdadeiro engano de Satanás. É Satanás nos enganando. Ao invés da gente, por exemplo, quando alguém erra, quando alguém peca, quando alguém comete uma falha com a gente, qual é a nossa primeira atitude? A nossa primeira atitude é amar ou a nossa primeira atitude é julgar? Seja sincero. Seja sincero. A Bíblia diz que Deus, Ele não resiste a um coração quebrantado e contrito. Seja sincero, seja humilde. Porque pra gente melhorar, a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? É admitir os nossos erros. É nos arrependermos. Quando nós julgamos, é como se a gente falasse assim: Deus, eu não quero a capacidade que o Senhor me deu de amar. Eu desprezo essa capacidade que o Senhor me deu de amar. E eu prefiro ter a capacitação de julgar. É isso que nós fazemos. Só que nós estamos atraindo derrota, tristeza, trauma para nossa própria vida. Gente, eu preciso contar para vocês. Ontem, quando eu estava estudando sobre julgamento, eu estava lendo algumas coisas sobre a Joyce Meyer, sobre a pastora Joyce Meyer. E tem um testemunho, a coisa mais linda do mundo que a Joyce Meyer conta sobre julgamento. E eu quero que você preste bastante atenção, porque eu vou te contar esse testemunho da Joyce Meyer.
A Joyce Meyer tem 4 filhos, até o momento que eu li esse testemunho, não sei se ela teve mais, tá? E ela conta que quando ela engravidou do seu 4º filho, ela ficou muito doente. As 3 primeiras gravidez foi tudo perfeita, tudo saudável, tudo maravilhoso. Não teve problema nenhum nas 3 primeiras gravidez. Na 4ª gravidez, ela ficou muito doente. Mas ela ficou muito doente mesmo. Sabe aquelas gravidez de risco? Que ela teve que ficar deitada o tempo todo. E ela conta que um dia, quando o marido dela estava com os outros 3 filhos brincando no jardim, ela chegou para Deus e falou assim: Senhor, o que está acontecendo? Eu creio que o Senhor pode me curar. Eu sou uma estudiosa da Bíblia. Eu creio, eu tenho fé para o Senhor me curar. Mas por que mesmo com a minha fé, eu não estou sendo curada? Olha bem para mim. Talvez você tenha fé para muitas coisas na sua vida. Você sabe que você tem fé, mas essas coisas não estão acontecendo na sua vida. Por que essas coisas não estão acontecendo? Por causa de uma brecha que você abriu para Satanás, por causa do julgamento. Sabe o que a Joyce conta? Que Deus, nesse dia, quando ela fez essa pergunta para Deus, Deus levou ela a ler o capítulo 7. O capítulo 7 do livro de Mateus. Quando ela começou a ler o capítulo 7, Deus trouxe à memória dela, olha só. Deus trouxe à memória dela uma amiga que havia ficado grávida e que tinha ficado doente. Uma amiga dela tinha ficado grávida e tinha ficado doente. E por causa disso parou de ir no estudo bíblico na igreja. E aí a Joyce se juntou com outra amiga e foram falar mal dessa amiga que estava grávida. Ela julgou. Porque falou que era muito mole, que ela estava inventando desculpa por causa da gravidez para não ir no estudo, que ela estava se deixando abater por causa disso, daquilo outro. Então, assim, a Joyce julgou aquela moça, aquela amiga que estava grávida. E a Joyce conta que quando ela estava lendo o livro, o capítulo 7 do livro de Mateus, Deus trouxe à memória dela exatamente o dia, a hora, o local e as palavras de julgamento que ela fez para a amiga dela grávida. Naquele momento que ela, ao invés de amar, que ela, ao invés de ter empatia, que ela, ao invés de se colocar no lugar da amiga, ela escolheu falar mal, ela escolheu julgar, naquele momento ela abriu uma brecha para Satanás. E aí, quando ela engravidou, ela também ficou doente. Só que olha só, a Joyce conta que imediatamente depois que ela se lembrou, tá? Ela se arrependeu, pediu perdão para Deus. Gente, ela falou que foi instantâneo a cura. Foi instantâneo. Deus levou ela no capítulo 7 de Mateus. Quando ela estava lendo o capítulo 7, Deus levou ela. Isso era uma coisa que tinha acontecido, sei lá, 2, 3, 4 anos atrás. Não lembro exatamente agora. Tá? Deus levou ela na cena em que ela estava julgando a amiga dela grávida. Porque ela tinha parado de ir no estudo bíblico. E Deus falou para ela: você nesse dia, você abriu uma brecha para Satanás entrar na tua vida e trazer desgraça. Agora deixa eu fazer uma pergunta para você. Quantas brechas eu e você não já abrimos para Satanás por causa dos nossos julgamentos? Olha bem para mim. Olha bem para mim. Quantas brechas eu e você já abrimos para Satanás vir e trazer desgraça na nossa vida? Gente, Deus nos deu a capacidade de amar. Deus derramou sobre nós a capacidade de amar. Deus não derramou sobre nós a capacidade de julgar. A capacidade de julgar a gente faz por conta própria. A capacidade de julgar a gente faz pela força do nosso braço. A capacidade de julgar é de Satanás. E Satanás, presta atenção, talvez você até agora não conseguiu frutificar ainda em nenhum fruto do Espírito. Talvez você não conseguiu frutificar no amor, você não conseguiu frutificar na alegria, você não conseguiu frutificar na paz, você não conseguiu frutificar na paciência, na longanimidade, na bondade, na fidelidade e nem agora na mansidão. Por quê? Porque você tem o vício de julgar as pessoas. Porque você aprendeu com a sua família, ou com seu pai, ou com a sua mãe, ou com Satanás mesmo, a julgar as pessoas. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Deus não nos fez para julgarmos. Não, gente. Isso precisa ficar muito claro para você hoje. Deus nos fez para amarmos uns aos outros.
E pode ser que é uma chave, uma chavinha que está faltando hoje para você virar essa virtude da mansidão. É você entender. É você entender, em nome de Jesus, que você precisa parar de julgar as pessoas. Deixa eu te dizer uma outra coisa, tá? Isso é muito sério. Presta atenção. Todas as vezes que nós julgamos alguém, nós tiramos a nossa responsabilidade de melhorar. Sabe por que o julgamento é uma das maiores ciladas de Satanás? Você sabe por que o julgamento é uma das maiores... Deixa eu ver se eu consigo ficar em pé. Quero ficar em pé um pouquinho hoje. Pronto. Você sabe por quê? Olha bem pra mim. Você sabe por quê, tá? Que o julgamento é um grande engano de Satanás? Porque todas as vezes que nós escolhemos julgar o outro, nós não melhoramos. Todas as vezes que nós escolhemos julgar o outro, a gente não olha pra gente. E aí Satanás nos engana, porque Satanás quer gastar o nosso precioso tempo fazendo a gente olhar o problema do outro, fazendo a gente olhar o defeito do outro, ao invés da gente olhar pra gente mesmo. Só que, meu povo, Jesus fala aqui assim, ó, olha só, ele fala aqui, ó, como você pode dizer ao seu irmão, deixe-me tirar o cisco do seu olho, quando há uma viga no seu? Aí ele diz, hipócrita, tire primeiro a viga do seu olho e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Ei, em nome de Jesus, nós precisamos tomar vergonha na nossa cara. Precisamos, meu povo. Precisamos tomar vergonha na nossa cara. Sabe por quê? A gente é cheio de problema. A gente é cheio de erro. Nós somos cheios de falhas. Todos nós somos cheios de falhas. Mas sabe o que a gente faz? Ao invés da gente olhar para os nossos erros, ao invés da gente buscar responsabilidade dos nossos erros e gastar tempo para melhorar os nossos erros, a gente prefere ficar olhando para os erros dos outros. A gente prefere ficar julgando o outro. A gente prefere ficar falando mal do outro. Sabe por quê? Sabe por que Satanás quer nos enganar desse jeito? Porque enquanto a gente fala mal do outro, a gente esquece de cuidar da nossa vida. Enquanto a gente fala mal do outro... Você já viu alguém falando mal do outro com mansidão? Você já viu alguém falando assim... Ai, sabe o que é? Fulano é uma preguiçosa. Ah, sabe o que é? Beltrano é uma não faz falta. Não, gente. Na maioria das vezes, quando nós vamos falar dos outros, é o veneno descendo aqui, ó. Quando a gente vai falar dos outros, a gente fala com ira, a gente fala com entusiasmo, a gente fala com revolta, a gente fala com ódio. E uma das formas que Satanás tem de nos roubar, de roubar as nossas bênçãos, de roubar a nossa capacidade de amar, de roubar as bênçãos, de roubar os livramentos, de roubar as nossas conquistas, de roubar o plano de Deus para as nossas vidas, é através do julgamento. Gente, eu preciso contar um segredo para vocês. Eu preciso contar. Gente, eu confesso a vocês que eu tô tomando um nojo. Eu tô tomando um nojo quando eu encontro alguém que começa a falar mal da vida dos outros. Porque deixa eu te contar uma coisa. Olha bem pra mim. Às vezes, Satanás tá vendo o teu esforço de não falar mal da vida dos outros. Satanás tá vendo que você tá se esforçando, que você tá dando o seu melhor. E que, tipo assim, você tá praticamente mordendo a sua língua. Você tá até quase mordendo a sua língua pra não falar mal dos outros. Aí o que Satanás faz? Coloca alguém do seu lado, envia uma vizinha lá, enviada do capeta, ele envia mesmo, pra chegar lá. Ah, você tá sabendo o que aconteceu com Ciclano? Ah, você tá sabendo o que aconteceu com Beltrano? Gente, é porque assim, Satanás, quando você vê que você tá saindo daquele caminho ali que ele quer, indo pro caminho que ele não quer, o que ele faz? Ele tenta te cortar, ele tenta trazer você de volta pro caminho que você tava. Então, assim, vigie. Vigie, porque às vezes é você que fala mal dos outros. Às vezes é você que julga os outros. Às vezes é você que fofoca. Mas muitas vezes você chega em alguma roda, mas a Bíblia diz o quê? Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se assente na roda dos escarnecedores. Não se ajunte com os zombadores. Às vezes você tá fazendo de tudo, você tá se esforçando ao máximo, tá lendo a palavra, tá orando, tá jejuando, aí você vai na casa de alguém, aí chega lá tem o quê?
Uma fofoca. Tem o quê? Alguém julgando o outro. Aí o que você faz? Ao invés de você dar meia volta e ir embora, ao invés de você ficar em silêncio, de você ficar caladinho, você faz o quê? Você entra no jogo de Satanás. Você entra no... Gente, mas hoje, quando o Espírito Santo falou pra mim, quando eu tava lendo essa história da Joyce Meyer, que a Joyce, ela tava grávida, e aí quando ela tava grávida, ela ficou muito doente, e foi por causa de uma brecha. Foi por causa de uma brecha. Oi, Júnior, um beijo pra você, meu amado. Foi por causa de uma brecha que a Joyce deu de falar mal de uma amiga dela. Aquilo atraiu doença. Ah, é a Kelly que tá aí. É a Kelly. Eu tô aqui. Entendi. A Joyce atraiu doença pra ela, porque ela abriu brecha pra Satanás. Eu fiquei pensando, meu Deus, eu preciso me arrepender de tantas coisas. Falei, Senhor, tem misericórdia da minha vida. Falei, Senhor, eu vou ter que ficar aqui de joelho pelo menos umas 2 horas. Te pedindo perdão por todas as pessoas que eu já julguei. Te pedindo perdão por todas as vezes que eu falei mal. Tipo, eu vou precisar, é porque o sacrifício o Senhor já fez, senão eu ia ter que ajoelhar no milho. Não tinha aqueles pais antigamente que colocavam os filhos ajoelhados no milho? Mas, gente, mas quando o Senhor trouxe essas revelações pra mim hoje sobre julgamento, eu falei, ainda bem que a gente não tá mais na época do milho, porque se tivesse na época do milho, eu ia ter que colocar milho e ajoelhar. Mas aí, olha bem pra mim. A Joyce conta, olha só, eu vou ler exatamente pra você. Olha, presta atenção. Tá aqui, ó. Eu vou ler pra você o testemunho dela, tá? Olha só. Um dia, quando eu estava deitada na cama, ouvindo meu marido e meus filhos se divertindo no jardim, perguntei a Deus com determinação: o que há de errado comigo? Por que estou tão doente? E por que não estou melhorando? A Joyce perguntou para Deus. Aí olha só a resposta. O Espírito Santo me impeliu a ler Mateus 7. E ao fazê-lo, ele me lembrou de um acontecimento que havia se passado alguns anos antes. Aí, presta atenção nos detalhes. Deitada na minha cama naquele dia, relembrei que uma amiga cristã e eu havíamos, em conversa, julgado e criticado uma outra amiga que estava grávida e que havia deixado de frequentar ao nosso estudo bíblico semanal, por estar se sentindo muito mal. Acreditávamos que, no fundo, o problema era que ela não queria enfrentar a situação e vinha ao estudo bíblico. Nunca nos oferecemos para ajudar de modo algum. Presta atenção. Normalmente, quando a gente julga, a gente nunca se oferece para ajudar. A gente tem boca, Satanás, ele é tão miserável, ele é tão fajuto, ele é tão enganador, ele é tão miserável, que assim, quando alguém faz alguma coisa de errado, ou quando alguém tem algum problema, ao invés de você se colocar à disposição para ajudar, você fala assim, não, no que eu posso te ajudar? No que eu posso te servir? Não. Sabe o que faz? Sabe o que a maioria das pessoas fazem? Julgam. Porque a Joyce podia ter perguntado para ela se ela precisava de ajuda. Mas a Joyce não perguntou. E ela diz assim, ó, nunca nos oferecemos para ajudar de modo algum. Olha aqui para mim. Você tem se oferecido para ajudar as pessoas quando elas estão com problema? Ou você se limita a julgar? Fala a Deus. Você tem se oferecido para ajudar as pessoas quando estão passando por um problema? Ou você se limita a criticar? A empatia é irmã da mansidão. A empatia é irmã da mansidão. Aí ela continua dizendo assim, ó. Simplesmente decidimos que ela era uma pessoa fraca e que estava usando da sua gravidez como desculpa para ser preguiçosa e indulgente consigo mesma. Olha só. Agora eu me encontrava nas mesmas circunstâncias em que aquela mulher estivera. Deus me mostrou que, embora eu tivesse saudável durante minhas 3 primeiras gestações, havia aberto uma enorme porta para o diabo com o meu julgamento e crítica. Peguei minhas pérolas, as que são santas, ou seja, minha capacidade de amar aquela mulher, lancei-as aos cães e aos porcos, e agora eles haviam se voltado contra mim e estavam me despedaçando. Posso lhe dizer,
Olha o que ela diz, presta atenção. Posso lhe dizer que me arrependi rapidamente. Assim que fiz, minha saúde foi completamente restaurada. Quando a Joyce se arrependeu, imediatamente, pediu desculpa para Deus, imediatamente a saúde dela foi restaurada. E ela diz assim, ó, desde aquele incidente aprendi uma lição importante sobre os perigos de fazer juízo dos outros. É para o nosso próprio bem que Jesus nos diz para não julgarmos o próximo. Ele não quer que sejamos julgados em troca. Ele não quer que sejamos julgados em troca. Resista à tentação de criticar e julgar. E assim, permita a si mesmos e aos outros desfrutar de bênçãos em vez de julgamento. Eita Deus! Você tem desfrutado de bênçãos ou você tem desfrutado de julgamentos? Você tem desfrutado de bênçãos ou você tem desfrutado de julgamentos? O que você tem desfrutado na sua vida? Bênçãos ou julgamentos? Se você... Aí a gente volta na lei do plantio. Se você está plantando julgamento, você está colhendo julgamento. Se você está plantando empatia, amor, generosidade, bondade, benignidade, você vai estar colhendo tudo isso. Então o Espírito Santo, gente, ele falou profundamente ao meu coração, filho, uma das brechas que as pessoas abrem para Satanás entrar e impedir que elas sejam mansas é o julgamento. Deus nos chamou para amarmos, sermos mansos, termos empatia e generosidade com as pessoas. Deus não nos chamou para julgarmos. Então, anota essa chave em nome de Jesus. Talvez a única coisa, talvez você está achando que você precisa fazer algo muito grande, algo muito miraculoso, algo muito gigante. E quando, na verdade, a única coisa que você, uma das únicas coisas que você precisa é parar de julgar. E, gente, a gente precisa ter discernimento da palavra de Deus. A gente precisa ter discernimento da palavra de Deus. Porque aqui, em Mateus 7:1, Deus é categórico. Deus é categórico. Sabe uma coisa que Deus falou pra mim, gente? Que nós temos muita dificuldade de obedecermos regras, de obedecermos ordem, de obedecermos mandamentos. Deus nos deu mandamentos. Deus nos deu mandamentos. Mandamento é o quê? É uma ordem, é pra gente obedecer, não é pra gente discutir, não é pra gente debater, não é pra gente questionar, não é pra gente querer tentar entender, não! Mandamento não é pra questionar, não é pra entender, não é pra querer discutir, não. Mandamento é pra ser seguido. Mandamento é pra ser obedecido. E Deus nos deu aqui um mandamento: não julguem. Não julguem. E aí ele ainda dá um porquê. Deus não tá falando pra gente não julgar, não é porque ele é mau, não é porque ele não quer o nosso bem, não é porque ele gosta de mandar e ele, eu vou mandar nos meus filhos, então assim, não julgue. Não, gente. Se Deus manda a gente não julgar, é porque Deus sabe exatamente o que é bom pra nós. Deus sabe das péssimas consequências que a gente vai correr se a gente julgar. Então, por amor a nós, ele nos dá uma ordem, ele nos dá uma direção, ele nos dá um mandamento. Ele fala: filha, eu quero tanto abençoar vocês, eu quero tanto que vocês frutifiquem, eu quero tanto que vocês se dêem bem na vida. Então, não julgue. Sabe, gente, uma coisa que Deus falou pra mim hoje? Porque assim, eu passei um mês inteiro pedindo muita mansidão pra Deus. Eu acho que inclusive eu fui até repetitiva. Eu acho que Deus deve ter até falado assim: minha filha, ô mulher de pouca fé, eu já entendi que tu quer mansidão. Sossega que eu vou te dar. Gente, Deus sabe o que Deus falou pra mim hoje? Deus falou assim: filha, mais do que o que você deseja ser mansa, eu desejo que você seja mansa. Se tem alguém na face do planeta Terra que deseja que você seja mansa, esse alguém é Deus. Esse alguém é o seu pai. E ele anseia por derramar a mansidão na sua vida. Ele anseia por derramar a mansidão na minha vida. Você não precisa se desesperar, você não precisa se angustiar. Eu não sou mansa, eu sou grossa, eu sou estúpida. Ei, se você pedir para Deus de todo o teu coração, se você falar assim: Senhor, eu passei 9 meses na virtude da mansidão, eu preciso ser mansa, eu quero ser mansa, me ajuda. Você pode ter certeza
que Deus vai ser o primeiríssimo da lista interessado a pegar na tua mão e a te ajudar a ser uma pessoa mansa. Porque Deus quer. Porque se o fruto do Espírito, uma das virtudes do fruto do Espírito é a mansidão. Uma das virtudes do fruto do Espírito é a mansidão. Então, se o Espírito Santo habita dentro de nós, ele quer derramar a mansidão dentro de mim e de você. Deus quer derramar. Então, assim, você acha, é muito difícil, eu acho que eu não vou conseguir, eu acho que Deus não quer me dar. Alguma vez você já pensou isso? Eu já achei que ia pensar, gente. Alguma vez, eu acho que Deus não quer me dar mansidão, não. Mentira de Satanás. Engano de Satanás. Deus quer te dar mansidão. Deus quer transbordar mansidão em você. Deus quer te dar mansidão para você e para suas próximas 1000 gerações. Deus quer que a sua genética seja uma genética curada, que a sua geração seja uma geração curada. Ah, Patrícia, eu vim de uma família de gente grossa, eu vim de uma família de gente estúpida. Deus pode transformar todas as coisas. Deus é o médico dos médicos. Gente, a gente estava falando na vigília agora há pouco da capacidade que Deus teve de transformar Moisés. Moisés, de um homem pavio curto, de um assassino, Deus transformou ele no homem mais manso da face da terra. Deus transformou Moisés de um assassino, de um pavio curto, para o homem mais manso da face da terra. Então nunca duvide do poder de transformação de Deus. Nunca duvide do poder de transformação de Deus. Deus quer transformar o seu interior. Deus quer transformar a sua vida. E Deus quer transformar você de agressivo, de grosso, de bruto, numa pessoa sábia, numa pessoa mansa, numa pessoa humilde, numa pessoa que tem empatia, numa pessoa que tem benignidade. Deus quer derramar a mansidão dentro de você. Você precisa crer nessa verdade hoje. Porque às vezes Satanás está colocando na sua cabeça que não, você não nasceu para isso. Todo mundo é manso menos você. Porque você nasceu de uma família grossa, de uma família agressiva, que o seu pai é alcoólatra. Isso é tudo mentira de Satanás. Tudo mentira. Deus pode transformar todas as coisas. Deus transformou água em vinho. Deus ressuscitou um morto já fedendo de 4 dias. Deus ressuscitou Jesus no 3º dia. Deus alimentou mais de 6.000 pessoas. Fez o pão se multiplicar. Deus parou a tempestade. Deus parou o sol. Por que você acha que Deus não pode derramar mansidão dentro de você? Ele tanto pode quanto quer. Ele tanto pode quanto quer. Mas você precisa crer. Você precisa tomar posse dessa palavra. Eu creio que a partir de hoje Deus vai me transformar de uma mulher agressiva numa mulher mansa. Eu creio que a partir de hoje o Espírito Santo é poderoso para completar a boa obra que ele já começou na minha vida. Eu creio que todos verão que hoje eu sou uma mulher diferente. Assim como a Arlete, gente. O próprio Toninho estava dizendo na vigília que a Arlete era agitada. Mas que Deus estava transformando a Arlete. O próprio marido dela testemunhou. O próprio marido da Arlete, o Toninho, testemunhou numa vigília. Na época que ele estava falando, se ela tinha 48, 50 pessoas. Ele falou na vigília. Na vigília. Que Deus estava fazendo uma transformação linda na vida da Arlete. Então, se Deus fez na vida da Arlete, Deus pode fazer na sua. Deus pode fazer na sua. Se Deus faz na vida de Moisés, Deus pode fazer na sua e na minha. Então você precisa crer na capacidade de Deus de nos transformar e crer que Ele é poderoso para transformar você de uma mulher grossa, de uma mulher estúpida, de uma mulher brava, de uma mulher agressiva, numa mulher mansa, numa mulher segundo o coração de Deus, numa mulher sábia, numa mulher benigna, numa mulher paciente. Ei, se Deus transformou o pastor Adriano? Patrícia, Moisés está muito distante. Antigo Testamento, não é nem Novo Testamento. Ei, você quer do Novo? Deus transformou Pedro. Pedro era tão agressivo que foi logo a orelha do soldado. O Pedro era tão agressivo que cortou logo a orelha do soldado. Se você acha que Moisés está longe, então vamos para Pedro. Se você acha que Pedro está longe, então vamos para a pastora Adriana. Se você acha que a pastora Adriana está longe, vamos para o Cleverson. Ei, se você acha que o Cleverson está longe, com certeza tem alguém perto de você que é cheio de Deus, que é cheio do Espírito Santo e que tem a virtude da mansidão.
Então, o Deus que fez na vida de Moisés, o Deus que fez na vida de Pedro, o Deus que fez na vida da pastora Adriana, do Cleverson, é o mesmo Deus que vai fazer na minha e na sua. Nunca duvide do poder de transformação de Deus. Creia, tão somente creia. O que Jesus disse para Marta? Eu não te disses que se tu cresces, tu verias a glória de Deus? Creia que Deus vai te transformar de uma mulher agressiva ou de um homem agressivo, de um homem estúpido, para um homem sábio, para um homem manso, para um homem cheio das virtudes do Espírito Santo de Deus. Amém? Hoje, eu vou passar um louvor para vocês. É um louvor que fala justamente disso, de você não desistir, de você acreditar que Deus vai honrar cada oração, que Deus vai honrar cada madrugada, que Deus vai honrar cada lágrima que você derramou no seu rosto. O louvor de hoje, eu quero que você escute. Esse louvor, a Vitória indicou ele na vigília, e ele ficou queimando aqui no meu coração. Eu até ia passar ele no final da vigília, mas não deu tempo. Eu quero que você escute O Segredo da Madrugada, do Leandro Borges. Escuta o louvor, O Segredo da Madrugada. Deus vai honrar cada madrugada que você orou, cada madrugada que você se ajoelhou, cada madrugada que você pediu, cada clamor que você teve. Se você estava clamando a Deus por mansidão, talvez hoje você precise de três coisas. Você precisa de três coisas. A primeira é você parar de julgar. A segunda é você nunca duvidar do poder de Deus. Você nunca duvidar do poder de Deus. E o terceiro é ter fé, que do mesmo jeito que Deus fez na vida de Moisés, na vida de José, na vida de Abraão, na vida de Ruth, qualquer um deles, Deus pode também fazer na sua. Porque sem fé, você não. Tudo na vida que nós conquistamos é por meio da fé. Tudo que a gente vai conquistar em Jesus, a gente só conquista se a gente tiver fé. Será que você tem fé para crer que Deus vai te transformar numa mulher mansa? Será que você tem fé para crer que Deus vai te transformar num homem manso? Então assim, se você não tem, ore por isso. Fala, Senhor, me ajuda a ter fé. Derrama de uma porção dobrada de fé. Eu tô precisando melhorar a minha fé. Porque se eu tiver fé, eu vou crer nisso. Eu tô precisando reabastecer o meu nível de fé. Se você tá precisando de fé, que você seja renovado em fé hoje, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Vamos tirar um print? Vamos orar. Pai, eu quero te agradecer. Eu quero te agradecer por esse maná, eu quero te agradecer por esse banquete. Eu quero te agradecer, Pai, por o Senhor nos mostrar que o julgamento é um engano de Satanás. Eu quero te agradecer, Pai, pelo Senhor nos mostrar que o engano, que o julgamento, Pai, é um dos maiores enganos de Satanás. Que Satanás, Pai, quer tirar que a gente foque na gente, que a gente foque na nossa melhoria, quer tirar que a gente tenha fé no Senhor para a gente gastar o nosso precioso tempo tomando conta da vida dos outros. Mas, Pai, eu repreendo pelo poder do nome de Jesus todo espírito maligno de julgamento. Pai, que em nome de Jesus o Senhor derrame hoje de uma capacidade de amar, que o Senhor derrame de uma porção dobrada de amor, que o Senhor derrame de uma porção dobrada de fé, que o Senhor derrame de uma porção dobrada de mansidão, que o Senhor derrame de uma porção dobrada do fruto do Espírito nas nossas vidas, Pai. Em nome de Jesus. Paizinho, eu quero te pedir perdão, Pai. Eu quero te pedir perdão, Senhor, por todas as vezes que nós julgamos, por todas as vezes que nós falamos mal das pessoas, por todas as vezes que nós reclamamos, que nós murmuramos, que nós agredimos, que nós somos grossos, que nós somos agressivos. Nos perdoa, Espírito Santo. Nós clamamos que o Senhor venha nos perdoar, que o Senhor venha nos lavar. E nós também te clamamos, Pai, que o Senhor nos ajude. Nos ajuda, Espírito Santo de Deus. Nós clamamos pelo teu mover, nós clamamos pelo teu agir, nós clamamos que o Senhor nos ajude, Pai, a pararmos de julgarmos, a focarmos, Pai, na nossa melhoria, a focarmos em termos mais relacionamento com o Senhor, a focarmos em sermos santos e irrepreensíveis na tua presença, assim como o Senhor nos ensina ali em Efésios. Pai, em Efésios nos ensina que o Senhor nos chamou para sermos santos e irrepreensíveis na tua presença. Então, Pai, que o Senhor venha tirar mesmo todo julgamento, toda incredulidade, toda dúvida, mas que o Senhor venha derramar uma porção de fé, uma porção de alegria, uma porção, Pai, de contentamento, uma porção de empatia, que o Senhor venha derramar, Pai, do teu fruto do Espírito, dos teus dons espirituais
sobre a minha vida e sobre a vida de cada uma das pessoas que estão me assistindo. Ô Paizinho, em nome de Jesus, eu oro para que o Senhor não nos permita mais ser enganados. Pai, nós não queremos mais ser enganados, Pai. A tua palavra diz, Pai, que aqueles que confiam no Senhor não serão enganados, não serão confundidos. Então não nos deixa, Pai, ser enganados por Satanás, não nos deixa ser confundidos por Satanás, mas nos ajuda, Espírito Santo, nos ajuda, pega na nossa mão, nos segura e nos conduz, Pai, ao caminho da mansidão, ao caminho do amor. Reaviva a nossa capacidade de amar, Pai, que a gente possa sair daqui com essa chave virada, Pai, que o Senhor derramou sobre nós a capacidade de amar e não a capacidade de julgar. E quando temos a capacidade de amar, nós fluímos no fruto da mansidão. Quando nós temos a capacidade de amar, nós fluímos na alegria, nós fluímos na paz, nós fluímos na paciência, nós fluímos na benignidade, na bondade, na fidelidade e na mansidão. Então, Espírito Santo, por favor, nos ajude, Pai, nos ajude, Paizinho. Nós clamamos a Ti e te pedimos que o Senhor nos ajude, Pai, a agarrarmos com toda a força do nosso coração a nossa capacidade, a capacidade que o Senhor nos deu, que o Senhor derramou sobre nós de amar. Pai, que a tua palavra diz, Senhor, ali em Mateus 24, que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriaria. Pai, quantos de nós estamos aqui com amor frio? Por quê? Porque a gente prefere julgar, Pai. Porque Satanás nos engana, fazendo a gente julgar as pessoas ao invés de amarmos as pessoas. Mas, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor venha reacender. Que o Senhor venha reacender essa chama do amor nas nossas vidas. Que o Senhor venha mesmo, Pai, reacender a chama do amor nas nossas vidas. Derrama de uma capacidade que vem do alto, de nós amarmos o nosso próximo, de nós amarmos uns aos outros e de nós eliminarmos de uma vez por todas, Pai, o desejo da nossa carne, o desejo ardente da nossa carne, Pai, de julgar o próximo. E que nós possamos, Pai, fluir no amor, fluir na alegria, fluir na paz, fluir na paciência, fluir na mansidão, fluir na benignidade, na bondade, na fidelidade. Que nós possamos fluir, Pai, como rios de águas vivas. Que nós possamos frutificar em todo o fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito é completo. Ô Espírito Santo, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós julgamos, nos perdoa, Pai, pelas vezes que nós falamos mal das pessoas, nos perdoa, Pai, nós nos arrependemos de todo o nosso coração e nós queremos fazer um voto com o Senhor hoje, um voto, Pai, de nós amarmos ao invés de julgarmos, de nós ouvirmos ao invés de falarmos. Pai, nós queremos fazer uma aliança, um voto com o Senhor. Nos ajuda, Pai, a amarmos e não julgarmos. É o que nós oramos e te agradecemos em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Santo Espírito de Deus. Amém. Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Missão cumprida. Live Vigília da Presença e live, oh meu Pai, 8ª vigília com a live de hoje concluída com sucesso para a honra e glória de Deus. Oh, meu povo, um beijo bem grande no seu coração. Orem por mim, sempre que vocês se lembrarem, me coloquem nas orações de vocês. Podem ter certeza que o melhor presente que cada um de vocês podem me dar são as orações de vocês, tá bom? Ai, Pati, Deus te abençoe, Pati. Glória a Deus, que a presença de Deus seja visível e palpável no seu casamento, em nome de Jesus. Que o seu casamento, que Jesus, Pati, que Jesus seja o centro do seu casamento. E que, em nome de Jesus, Pati, que você jamais venha julgar o teu marido, mas que você venha amar o teu marido em todos os dias da sua vida. Olha, gente, eu tenho certeza que se os maridos aqui pararem de julgar suas esposas e as esposas pararem de julgar os seus maridos, faça esse teste para você ver como Deus vai transformar a sua vida. Como Deus vai transformar, feche as brechas. Ei, se a sua vida estava com a brecha do julgamento aberto, feche essa brecha hoje. Se arrependa, ore, clama, peça perdão a Deus e feche essa brecha do julgamento, em nome de Jesus, para que você possa fluir não apenas na mansidão, mas para que você possa fluir em todo o fruto do Espírito. Amém? Um cheiro, amo vocês, feliz sábado para vocês, feliz ano novo de novo e um feliz casamento para a Pati, que seja uma grande bênção, tá bom? Beijo, amo vocês, tchau, tchau, Deus abençoe.